Fala galera do estúdio, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Alisson Veras, professor de História Geral, e estamos aqui hoje para trabalhar mais algumas temáticas com vocês. E hoje eu escolhi uma temática que é muito, mas muito cobrada em vestibulares. Professor, que temática é essa? Está aí, a Antiguidade Ocidental. Antiguidade Ocidental, também chamada com o nome de Antiguidade Clássica, são as famosas civilizações grega e romana. A civilização greco-romana. E essas civilizações, professor, elas são muito cobradas por quê? Porque essas civilizações praticamente moldam as características do mundo ocidental. Você vai olhar ao seu redor, você sempre vai encontrar algo de origem grega ou de origem romana. Por isso a grande importância dessas duas sociedades e por isso delas serem tão, mas tão cobradas nos vestibulares do Brasil. Começando aqui, falando um pouquinho sobre a civilização grega. Lembrando, meninos, que tanto a civilização grega como a civilização romana, elas usam o modo de produção escravista como a sua base de organização. Onde o escravo, ele é por dívida e por guerra. Perfeito? As noções é de propriedade privada. Diferente lá da Ásia, que você vai ter a propriedade estatal. Então a propriedade privada é o que gera exatamente as noções de escravidão. Ou a escravidão por dívida, ou a escravidão por guerra. Beleza? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a civilização grega. Civilização grega, você vai pegar aí, é uma civilização gigantesca de quase 2000 anos de história. E essa civilização você vai quebrar em 5 períodos. Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Cada um, obviamente, com uma característica diferente. Período pré-homérico é o momento onde começam a se moldar as estruturas gregas, as primeiras comunidades começam a se montar. É nesse momento que uma grande civilização ela impacta sobre o território grego, que é a sociedade matriarcal de Creta, e esse período vai ser marcado por uma onda de invasões. Aqueus, eólios, jônios e principalmente os dórios. Quando eles atacam o território grego, eles provocam uma dispersão. E essa dispersão é o que a gente chama com o nome de a grande primeira diáspora grega. Uma dispersão que faz com que gregos migrem ou para o interior, ou para as ilhas ao redor da Grécia, ou então migre para a região asiática, ali onde hoje está a Turquia, famosa Ásia Menor. Então observa como os gregos eles estão se expandindo pela bacia ali do Mediterrâneo. Perfeito? No momento que você tem essa dispersão, essa primeira diáspora, nós consideramos isso a transição entre o primeiro e o segundo período. Cai o período pré-homérico, entra o período homérico. Período homérico é o período rural, é o período feudal grego. Por quê? É o momento onde a sociedade ela se ruraliza, é o momento onde as estruturas dos gênos elas começam a ser montadas. Professor, o que é um gêno? Um gêno nada mais é do que uma comunidade rural, agrícola, fechada, autossuficiente e que é comandada pelo pater. Ou seja, são características muito semelhantes com a estrutura do feudalismo. Por isso que a gente popularmente apelida com o termo de o período feudal grego. E esse período ele funcionou na Grécia durante quase 400 anos. Só que nós vamos ter um problema, qual é? O gêno, ele é fechado. Então, como ele é uma estrutura fechada, ele não pode ter muita população. E no momento que o crescimento demográfico explode, o gêno arrebenta. E aí, o arrebentar do gêno provoca conflitos sociais, guerras internas, a expansão da fome e da miséria e a desestruturação das comunidades gentílicas, fazendo com que nesse momento uma nova diáspora aconteça, fazendo com que os gregos migrem para a região da Magna Grécia, que é a Magna Grécia, o sul da Itália. Observa, da Ásia ao sul da Itália, os gregos eles começam a se expandir pela bacia do Mediterrâneo e com eles vão levando a cultura grega. Por isso que a nossa base cultural é exatamente grega. Lembra que os 2 primeiros períodos, tu tá vendo aí que é pré-homérico e homérico, por causa do poeta Homero, a Ilíada, a Odisseia, que narra a história dos gregos nesse período. Período arcaico é o período da expansão comercial, porque tem grego expandido por toda a bacia do Mediterrâneo, e também o período onde se montam as cidades-estados, né? E falou de cidade-estado, você vai ter que lembrar Esparta com a sua estrutura militar e Atenas com a sua característica política e cultural. E aí, quando a gente chega no período clássico, aí é onde acontece a coisa bonita. Por quê? Em Atenas, no período clássico, desenvolve-se o sistema mais diferente político da antiguidade, a democracia. A democracia ateniense é um sistema diferente, onde, para você ser cidadão, você tinha que ser homem, adulto, nascido em Atenas, livre e com filiação ateniense. Obedecendo esses 5 critérios, a gente tem um filtro de cidadania. Porque está dizendo que tem que ser homem. Então, mulher já está excluída.
Tá dizendo que tem que ser adulto, quem é abaixo de 18 anos está fora. Tá dizendo que tem que ser livre, quem é escravo está fora também. Tá dizendo que tem que ter nascido em Atenas, então quem é estrangeiro também está fora. E a sua árvore genealógica, ela tem que ser também ateniense. Então esse filtro faz com que a democracia, o governo dos cidadãos, de participação direta e excludente, seja um dos sistemas mais diferentes que nós temos da antiguidade ocidental. Nós temos Clístenes e Péricles como os grandes estruturadores dessa grande democracia, e as características da democracia, apesar de serem completamente diferentes da democracia atual, mas a ideia de participação política, de isonomia entre os cidadãos, gera exatamente a ideia democrática que nós temos hoje. Obviamente que nós vamos ter diferença, né? Porque hoje não é escravista, não é direta, então você vai ter algumas diferenças. Esparta continua com a sua estrutura oligárquica militar. E esse período clássico é o período das guerras. Guerras de caráter externo, como por exemplo as guerras médicas, onde liderado por Atenas na Grande Liga de Delos, os persas serão destruídos. O crescimento ateniense, provocado pela democracia e provocado pela vitória, liderança na vitória sobre os persas, faz com que Esparta rompa com Atenas, forme uma liga paralela, que é a Liga do Peloponeso. E aí nós vamos ter um conflito interno, que é a Guerra do Peloponeso, o suicídio da Grécia. Por quê? O choque entre cidades e estados enfraquece essas cidades, fazendo exatamente com que essa fragilidade propicie uma invasão estrangeira. Qual é o povo que invade? Os macedônicos. Filipe II toma o território grego e Alexandre expande. Alexandre Magno, Alexandre o Grande. O homem que construiu um dos maiores impérios já existentes na história, fundiu as características do Ocidente com o Oriente, criando exatamente a cultura helenística, que são características da cultura grega fundidas com características de culturas orientais. Esse império helenístico que é montado, até hoje, ele reverbera sobre o planeta, porque é o que se forma a partir de uma identidade cultural onde Ocidente e Oriente ele se funde. O Império Helenístico ele dura basicamente até a morte de Alexandre, porque após a morte de Alexandre, as disputas entre seus generais fragmentam o Império, e a fragmentação do Império favorece a expansão de uma outra civilização. Que civilização é essa? Te liga, a civilização romana. Você pega a civilização romana, você vai dividir em 3 etapas: monarquia, república e o grandioso império. A monarquia é o período mais simples, período onde Roma está se formando, é o período onde a sociedade começa a se organizar, patrícios, plebeus, né? Patrícios, a grande elite aristocrática, dona de terra, plebeus, a grande massa, clientes que são plebeus agregados aos patrícios e os escravos. Nesse momento, escravidão por dívida. O sistema político, você tem o rei e o senado, que vão começar a disputar poder, e o golpe senatorial faz exatamente com que o último rei romano saia de cena. Tarquínio Soberbo vai embora, para que uma república oligárquica aristocrática seja montada. Os patrícios dominam Roma. Meus amigos, muito cuidado com isso. Por quê? O período republicano é o período onde nós vamos ter a expansão de uma mega civilização. É nesse período onde uma cidade começa a crescer. Só que o crescimento de Roma fez com que o Estado enriquecesse, mas o povo ainda se mantivesse muito pobre e excluído. E isso vai gerar problema. Período republicano, o Senado politicamente é o órgão mais poderoso. Você tem os magistrados e as assembleias que ajudam na administração, mas todo o poder é concentrado no Senado. Esse é o momento onde grandes conflitos sociais explodem, porque os patrícios, eles detêm o poder econômico, detêm o poder político, são os únicos que são considerados cidadãos, enquanto os plebeus, pobres, miseráveis, sem participação política e levados à escravidão. Esses caras vão se rebelar. E aí uma onda de rebeldia, principalmente a partir da revolta do Monte Sagrado, é o que faz com que os plebeus comecem a receber alguns direitos. As leis, o direito romano começa a ser criado, né? A lei das 12 tábuas, a lei Licínia, a lei da Canuleia, que vai permitir o casamento, a Licínia que eu mencionei, que vai acabar com a escravidão por dívida. Tudo isso vai começar a dar uma nova estruturação, uma nova roupagem na civilização romana. E te liga, ó, lei Licínia, eliminação da escravidão por dívida. Vai começar a faltar o quê? Mão de obra.
Se falta mão de obra, pode cair produção. Caindo produção, pode gerar fome e miséria. Então Roma vai ter que se expandir. Então tu tá vendo que eu melhorei a estrutura interna, eliminando a escravidão por dívida, mas eu gerei uma necessidade, que é a expansão. E aí Roma não vai se fazer de rogada. A partir do século III a.C., Roma inicia um processo gigantesco expansionista, primeiramente conquistando toda a Península Itálica, de norte a sul, e obviamente que absorvendo valores desses povos conquistados, principalmente os gregos. E a partir ali da transição do século II para o século I a.C., você vai ter uma mega guerra que vai ser as Guerras Púnicas. Um conjunto de 3 guerras contra Cartago pelo controle do Mediterrâneo. Ao final, Cartago é destruída, a civilização exterminada e o Mediterrâneo, o Mare Nostrum, está na mão de Roma. A partir do momento que Roma tem o controle sobre o Mediterrâneo, Roma tem acesso a 3 continentes, Europa, África e Ásia. E começa o processo expansionista. Isso é bom? É, porque o Estado cresceu, mas a riqueza não é compartilhada. Usa uma expressão para Roma. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Por isso que os conflitos sociais continuam a acontecer. E no momento que esses conflitos sociais continuam a acontecer, é o momento que um grupo que está em ascensão começa a querer ter participação. Quem são? Os militares. Os militares entram em choque com o Senado, gerando exatamente, por exemplo, a formação dos triunviratos, onde no primeiro triunvirato tu vai ser o grande César como grande líder, e no segundo triunvirato você tem Otávio. Otávio, sobrinho de César, que se transforma no primeiro imperador. Otávio recebeu do Senado 3 grandes títulos. O título de príncipes, olha, o príncipe, é o nome da obra do Maquiavel, lembrou? Primeiro cidadão romano. O título de imperador, o imperador romano, e o título de Augustus, o divino. Por isso que ele coloca no nome dele, Otávio Augusto. O Império Romano é uma teocracia. Chegando na parte imperial, você tem o período do Alto Império, que é o momento do grande expansionismo, que vai enriquecer o Estado, mas não gera a riqueza do povo. Por isso que para alienar o povo é criada a famosa política do pão e circo. Então você agrada a todo mundo. O Estado está enriquecendo, os patrícios enriquecem e o povo é alienado com jogos e comida. É o momento da Pax Romana. Só que essa Pax Romana é quebrada no momento que Roma para de se expandir. Por quê? Se Roma parou de se expandir, não tem riqueza, não tem escravo para manter a política do pão e circo. Estoura uma crise econômica, uma crise social, uma crise política. O cristianismo começa a ascender, transformando-se em uma religião livre, com o Edito de Milão de Constantino, e posteriormente com o Edito de Tessalônica torna-se oficial com o Teodósio. E o próprio Teodósio, para tentar evitar a queda do Império Romano como um todo, provoca a partilha entre Ocidente e Oriente. Professor, partilhar o Império Romano, qual era o objetivo? Salvar uma das partes. Por quê? A grande crise já tinha destruído o Ocidente e estava em vias de chegar ao Oriente. Para evitar que as 2 partes de Roma fossem destruídas, a gente separa. A parte ocidental morreu, como já era previsível, com a grande invasão de tribos bárbaras. Os Érulos, em 476, foi aquela que conseguiu chegar no coração de Roma, matar exatamente o último imperador Rômulo Augusto, destruir a sociedade romana e, a partir daquele momento, um período de anarquia se estabeleceu na Europa. A parte oriental, ela prosperou. Constantinopla, o Império Bizantino nasceu. Esse é o momento que a Antiguidade vai embora e a Idade Média dá o seu primeiro passo. Perfeito? Vamos para as questões? Questão de número 1. Quando se trata de competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditam que poucos sejam capazes de dar conselhos. Quando, ao contrário, se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um fale. De outro modo, não existiria a cidade. A ágora, o debate para eles é fundamental. De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses da Antiguidade Clássica tinha como característica fundamental, letra A, dedicação altruísta em ações coletivas. Não. Você pode falar para si mesmo. A estrutura de cidadania é direta. Então não precisa ser coletiva. Letra B. Participação direta nos fóruns decisórios. Debates em praças públicas, nas ágoras, que é o que, enaltece a estrutura da eloquência, da retórica. A filosofia se desenvolve por conta disso, por causa do fazer político. A letra B é perfeita. Letra C. Ativismo humanista em debates públicos. Tira essa questão de ativismo humanista, porque não tem questão ativista, é questão de participação direta na política do Estado. Letra D. Discurso formalista em espaço acadêmico. Não tem questão de universidade, onde você vai lá e fala. Não. É em espaço público.
na ágora, onde o debate acontece. Letra A, representação igualitária em instância parlamentar. Não existe instância parlamentar. É um local fechado. Você não tem um órgão público parlamentar onde os caras lá dentro vão debater. Não é assim. É aberto em praça pública, onde a retórica, o diálogo, a palavra é o que forma o ateniense. Alternativa correta, meus amigos. Alternativa, primeira questão sobre Grécia, a letra B de bola. A nossa segunda questão. Os impérios helenísticos. Professor, a gente teve impérios helenísticos na antiguidade? Sim. O Império Macedônico e o Império Romano. Os dois impérios dominaram o Ocidente e o Oriente. Então eles vão fundir características culturais e essa fusão vai formar a cultura helenística. Então ambos são helenísticos. Amálgamas ecléticas de formas gregas e orientais alargaram o espaço da civilização urbana da antiguidade clássica, diluindo-lhe a substância. De 200 a.C. em diante, o poder imperial romano avançou para o leste. E nos meados do século II, já dentro do Alto Império, as suas legiões haviam esmagado todas as barreiras sérias de resistência do Oriente. Ou seja, é o momento de ápice do grande Império Romano. Na região das formações sociais gregas, ou seja, a bacia do Mediterrâneo. Letra A. A autonomia das cidades-estados manteve-se intocável, apesar da centralização política implementada pelos imperadores helenísticos. Está falso. Quando os macedônicos invadem a Grécia, a autonomia das cidades ela é castrada. Quando o Império Romano domina a Grécia, as cidades-estados também perdem a autonomia. Então, os impérios suprimem a autonomia das cidades-estados. Fake, alternativa errada, letra A. Letra B. Essas formações e impérios helenísticos constituíram-se com o avanço das conquistas espartanas no período posterior às guerras do Peloponeso ao final do século V. Olha, ao final do século V, ao final da Guerra do Peloponeso, todas as cidades estão abaladas. Esparta, ela é derrotada com o tempo. Os macedônicos vão invadir e conquistar. Então tá errado. Letra C. A conquista romana caracterizou-se por uma forte ofensiva frente à cultura helenística. Frente à cultura, não, ela vai absorver. Ela não vai para destruir a cultura helenística, ela vai para absorver. Impondo a língua latina e cesseando as escolas filosóficas gregas. Isso aí é fake. Alternativa C, você não marca. Letra D. O Oriente tornou-se área preponderante do Império Romano a partir do século III e com a crise do escravismo que afetou mais fortemente sua parte ocidental. Ou seja, a partir do século III, quando Roma entra em declínio, o Oriente passa a ser a menina dos olhos, a galinha dos ovos de ouro, passa a ser a grande vedete da estrutura romana. Então, Roma vê o Oriente como a chave, a pérola para poder se estruturar novamente. Só que, meninos, não deu certo, porque a crise do Ocidente é muito forte, fazendo com que o Império Romano vagarosamente vá sendo destruído. E a partir desse momento, o Oriente ele vai se separando até romper. Ou seja, a galinha dos ovos de ouro, a vedete, a menina dos olhos de Roma, simplesmente é o Oriente, Constantinopla. Mas a ruptura provocada por Teodósio define realmente a destruição do Ocidente. Alternativa correta, perfeita, letra D. A letra E. Os espaços foram conquistados por tropas romanas, na Grécia e na Ásia Menor, em seu período de apogeu, devido às lutas intestinas e às rivalidades entre as cidades-estados. Não, lutas intestinas são as guerras do Peloponeso, então não tem nada a ver com essas conquistas romanas, porque aí você vai falar da crise grega. Então, alternativa da nossa segunda temática, os impérios helenísticos, alternativa, letra D de dado. Chegando na nossa terceira e última questão, com base na figura e nos conhecimentos sobre o período de transição da República para o Império, pode-se identificar que, letra A, olha lá, o nosso querido Otávio Augusto, o primeiro imperador romano. Otávio Augusto, divindade, um imperador. Ele é indicado pelos deuses. Após a desestruturação da República, os imperadores romanos legitimaram sua posição sobre fundamentos políticos laicos. Eu acabei de dizer que ele é Augusto, então não é laico, é de caráter religioso. Letra B, com o término da República e a ascensão do Império, ao longo do primeiro século a.C., os imperadores passaram a ser considerados como escolhidos pelos deuses, os Augustos. Perfeito, a letra B. Letra C. Durante o colapso da República ocorreu inexpressiva participação popular. Não. O colapso da República é marcado por uma grande participação e conflito popular. Letra D. No Império, Roma iniciou sua expansão territorial para as regiões mediterrâneas da atual Europa, Oriente Médio e Norte da África. Não. Aí já era um período republicano. É antes do Império.
Letra E. No final da República, os atores históricos ligados aos triunviratos buscaram legitimar seu poder por intermédio do fortalecimento da liberdade do Senado. É fake, porque eles vão limitar o poder senatorial e os imperadores centralizam o poder. Alternativa correta, letra B de bola. Perfeito? Então, meninos, encerramos aqui a nossa aula sobre a Antiguidade Ocidental e nós voltamos em breve com mais aulas para vocês. Eu sou o professor Alisson Veras e nós somos o Studium e estamos com vocês nos vestibulares.